Muito bem, voltando aqui, 2h05, já deu o horário de início. Bom, aqui conosco, né? Leandro Muniz, vocês já me conhecem, né? Eu sou engenheiro de aplicação aqui da Opencad. Também está conosco aqui o Bruno Faustino e a Mariana da Marketing, dando suporte aqui para a gente no evento. E o nosso ilustre convidado, o professor Fábio Fialho, da USP, né, do Departamento de Telecomunicações e Controle, e pesquisador do Observatório de Paris, Meudon. Professor, seja bem-vindo, agradeço, né, a presença, a disponibilidade, e a palavra agora é a do professor, tá bom? Bom evento. Obrigado, Leandro. Obrigado pela oportunidade de falar aqui para as pessoas que estão aí acompanhando a apresentação. Bom, então, como o Leandro falou aí, eu sou daqui do Laboratório de Automação e Controle da Escola Politécnica da USP e o objetivo dessa apresentação é mostrar alguns exemplos de aplicação de MATLAB e Simulink nos projetos espaciais que eu desenvolvo aqui pela universidade. E para apresentar essas aplicações, eu preparei um percurso aí de apresentação de conteúdo que é baseado inicialmente numa introdução a respeito que fala a respeito de algumas missões das quais eu participei ou participo, que mostram, sobretudo para mostrar o background da área espacial, as minhas competências específicas em missões espaciais científicas, e serve também como uma introdução para os temas que eu vou tratar depois nos itens 2 e 3, que são missões, são, sistemas de carga útil e de plataforma relacionados aos desenvolvimentos que eu fiz durante minhas passagens pelo Corro, atualmente pelo Plato e pelo PixSat. Bom, minha história na área espacial começou com o satélite Corro, que é um satélite dedicado à busca de exoplanetas e estudo de sismologia estelar. Corro é acrônimo de Convecção, Rotação e Trânsitos Planetários, é um satélite que foi inicialmente concebido pela Agência Espacial Francesa e com o passar dos anos, ao final da década de 90, dificuldades financeiras, ele foi aberto para outros membros europeus e o Brasil, em particular, fora da comunidade europeia. E foi nesse contexto que eu iniciei minha participação na missão em 2003, fazendo um doutorado. Bom, essa missão ela é uma missão que foi lançada em 2006 e operou até 2012. Ela tinha esses dois objetivos científicos principais, que era a busca de exoplanetas, que é baseado no método indireto de trânsito planetário, detecção de trânsito planetário. A ideia por trás do método é que, dada uma estrela observada, a gente fica medindo continuamente a luminosidade dessa estrela, e no momento que um planeta, por uma sorte, acaba passando na frente da estrela que a gente está observando, que orbite essa estrela, a gente vai perceber uma queda de luminosidade emitida por essa estrela durante a passagem do planeta, e depois a luminosidade volta a aumentar por conta do final do trânsito desse planeta na frente dessa estrela. Essa é uma técnica de detecção de planetas indireta, porque a gente não está fazendo imageamento direto do planeta, e ela exige longos tempos de observação de uma estrela e uma alta precisão na medida dessa luminosidade, porque as quedas provocadas pelos planetas são bem ínfimas, medidas em partes por milhão, o que significa que a gente está lidando no limite de detecção, capacidade de detecção dos instrumentos com a tecnologia atual, mesmo no limite teórico de detecção de sinais tão baixos. O segundo objetivo científico era a sismologia estelar, que é uma espécie de equivalente da sismologia que é feita na Terra, né, quando a gente mede vibrações
da superfície terrestre para inferir o que está acontecendo com o interior da Terra, a gente tem um equivalente disso na estrela, através da medida das oscilações da luz emitida pela estrela. Com isso a gente consegue inferir o que acontece dentro da estrela, as vibrações que estão ocorrendo lá, então como é que a estrela está se deformando, e através da análise da curva espectral dessa estrela, a gente consegue inferir todo o interior da estrela. Isso, em particular, oferece a possibilidade de determinar com uma grande precisão a idade da estrela, que é um parâmetro em astrofísica bastante importante, que normalmente é medido com uma baixa precisão. Bom, tanto a sismologia estelar quanto a busca de exoplanetas exigem dois requisitos muito fortes, que são uma fotometria de alta precisão e longos períodos de observação desses alvos. Em particular, no caso de busca de exoplanetas, essa exigência é muito mais severa. No caso de sismologia estelar, para o Corot, o objetivo era medir oscilações para estrelas do tipo solar, e os períodos de oscilação ocorrem em períodos de 5 dias, então era mais a cadência dos dados do que o tempo em si. No caso de exoplanetas, a exigência era mais severa em termos de período de observação. Dessa missão, eu só queria ressaltar dois resultados bastante importantes, porque são resultados que pavimentaram o caminho para o desenvolvimento de fotômetros estelares para detecção de exoplanetas, que a gente tem visto ao longo dos anos, nas últimas décadas. Então, o primeiro resultado importante foi a detecção de uma superterra, chamada Corot 7b, foi a primeira superterra detectada. A superterra tem tamanho ligeiramente maior do que uma Terra. No total, foram 32 exoplanetas detectados com esse método de detecção pelo instrumento Corot. E, pelo lado de sismologia estelar, houve a detecção efetiva de oscilações do tipo solar, então outras estrelas parecidas com o Sol que puderam ser observadas, para aumentar a estatística, porque até então só o Sol a gente conhecia para analisar, e depois do Corot passou a ter outros alvos com a mesma precisão necessária de fotometria, e os dados para fazer uma modelagem mais precisa desse tipo de estrela. Bom, e em particular a área de sismologia estelar passou por um notável crescimento por conta do Corot, que foi o primeiro instrumento que de fato pôs à prova a teoria que estava sendo desenvolvida até então. Particularmente lá no Observatório de Paris, que tinha um grupo bastante ativo nessa área, e ainda tem. Se alguém quiser mais detalhes sobre a missão, sobre os aspectos científicos, tem esse vídeo aqui, que foi uma palestra feita pela pesquisadora Magali Delay, do Observatório de Astrofísica de Marselha, que detalha bastante coisa a respeito de resultados científicos em geral do satélite. Do lado da participação brasileira, o país entrou com alguns engenheiros na missão, entrou com uma antena que foi instalada em Alcântara para recepção de dados. Alguns astrofísicos também participaram em loco do desenvolvimento de ferramentas de exploração de dados na missão, e teve uma participação bastante grande da comunidade brasileira de astrofísica, com várias dezenas de pesquisadores envolvidos com a missão aqui do Brasil. Então, do ponto de vista de engenheiros que trabalharam na missão, tem um resultado bastante interessante do Leonardo Pinheiro da Silva, que fez doutorado lá na mesma época que eu fiz, com um resultado de mapeamento da anomalia do Atlântico Sul, que é uma anomalia no campo magnético terrestre, e que provoca um aumento significativo na quantidade de impactos de partículas de alta energia sobre o satélite, em particular sobre os detectores do satélite, o que compromete completamente a exploração científica das imagens que a gente tira de voo. Então, durante essas fases, as fases de entrada e órbita dentro da anomalia do Atlântico Sul, a nossa
capacidade científica é completamente comprometida e é preciso dar comandos para o satélite para ele parar de enviar dados e depois voltar a enviar dados conforme passa da anomalia. Então, ter um mapeamento preciso dessa zona de entrada e saída da anomalia do Atlântico Sul permite operar o satélite e, em solo particularmente, depois na fase de processamento dos dados científicos, a gente consegue saber exatamente o momento em que a gente deve descartar os dados e o momento que a gente deve voltar a utilizar os dados. Um outro resultado interessante foi do Vanderlei Cunha Parro, que é atualmente professor lá do Instituto Mauá de Tecnologia, que trabalhou no desenvolvimento de uma função de espalhamento de ponto de alta resolução. A função de espalhamento de ponto é a resposta óptica do sistema da telescópio mais câmera do satélite. Um ponto no infinito, que é o nosso caso, são estrelas, a gente vê esses pontos como essa figura aqui no detector. Essa figura tem uma certa resolução, que está limitada pela resolução do detector, que é o tamanho do pixel que ele tem. E aí, por processamento de imagem, é possível chegar a uma resolução melhor, que a gente chama de PSF de alta resolução, que é uma informação crucial para o segmento solo, para as correções pós coleta de dados em voo. A gente tem uma camada de processamento de dados bastante extensa em solo para poder limpar os dados e deixá-los em condições de serem utilizados pela comunidade científica. E nesse processo, uma das informações é essa função de espalhamento de ponto. E aqui um resultado que foi do meu trabalho, que é a correção fotométrica de jitter. Jitter é uma aproximação, né, para um problema de controle de atitude do satélite. A gente gostaria que o satélite ficasse parado, olhando para uma estrela durante esses 150 dias de forma absolutamente precisa, mas isso não é possível. Quanto maior a precisão, mais custo que tem envolvido no desenvolvimento do satélite, tem um limite de custo. Então, a precisão nossa é limitada pela nossa capacidade de fazer um controle de atitude no budget e no tempo adequado. No caso do Corro, esse controle de atitude teve alguns problemas relacionados a distúrbio, e, em particular, quando o satélite entrava em eclipse em relação ao Sol, né, se escondia atrás da Terra e depois voltava a aparecer no outro ponto, o satélite percorria uma órbita polar, então, órbita baixa polar, então ele tinha seguido os eclipses durante as órbitas. E aí, esses eclipses provocavam umas balançadas no painel solar, de modo que a gente tinha umas perturbações na orientação do satélite. E aí a gente perdia um pouco de sinal das estrelas que estavam sendo observadas. E aí era esse gráfico da esquerda aqui, era o gráfico da fotometria da estrela, com todo esse ruído, num momento ruim, aí, onde tinha muita eclipse. E aí, através de modelagem do sistema, da dinâmica do sistema, de proposta de desenvolvimento de uma correção instrumental, foi possível eliminar todo esse ruído por correção instrumental, que aparece aqui, sobrando só os eclipses da estrela, do planeta de fato, em face à sua estrela. Né? Nesse caso aqui, era um planeta que estava bem próximo da estrela, aqui está em dias julianos a escala, então a gente tem menos de 2 dias, a gente tem a translação do planeta em relação à estrela. Significa que era um planeta extremamente próximo da estrela, e como as quedas aqui são grandes, essas são quedas características de Júpiter, de planetas tipo Júpiter. Então, são os planetas que a gente chama de Júpiter quentes. São planetas grandes, próximos à estrela, comparáveis a Júpiter, e que provocam assinaturas bem fortes na fotometria da estrela. Bom, para quem quiser entender sobre o método, sobre os resultados, tem aqui um link depois que vocês podem copiar aí para visualizar as informações a respeito desses estudos. Bom, o Corot foi um precursor
dos instrumentos espaciais dedicados à busca de exoplanetas. Antes disso, na década de 90, instrumentos de solo já faziam essas buscas. O prêmio Nobel de 2019 foi dado a 2 pesquisadores que conseguiram fazer a detecção de exoplanetas por um outro método, que é a velocidade radial. Então, já é um tema científico bastante relevante desde algumas décadas atrás. Mas instrumentos de fato que trabalham na busca de exoplanetas, a gente tem essa linha do tempo aqui de cima. Depois do Corot, então, veio o Kepler da NASA, que foi um grande instrumento com muitas descobertas, porque ele observou uma quantidade muito significativa de estrelas, muito maior do que o Corot. Então, mais estrelas significa maior capacidade de detectar planetas, em parte, né? E por outro lado, se você tem uma boa precisão, sensibilidade para detectar planetas, que era também o caso aqui do Kepler. Isso complementa e faz com que o resultado científico seja melhor ainda. Depois teve o TESS da NASA e o KEOPS da ESA, esses 2 satélites com resultados científicos um pouco menos relevantes, porque não são instrumentos para longos períodos de observação de muitas estrelas, como é o caso do Kepler. E agora a gente vai ter em 2026 o Plato da ESA, que vai ser o maior de todos esses instrumentos aqui, no qual eu estou trabalhando e que eu vou introduzir na sequência, e que deve ter uma capacidade de detecção mais importante do que o Kepler, com uma quantidade de estrelas bem maior, e que vai habilitar em seguida a missão Ariel, que está prevista para 2029, também pela Agência Espacial Europeia, que vai analisar, fazer espectroscopia desses planetas candidatos aqui que vão ser detectados pelo Plato. Então, no horizonte de ciência com exoplanetas, existe aí atualmente, né, uma linha do tempo bem significativa para a área. Bom, então o que é o Plato? Então, é uma missão de classe média do programa Cosmic Vision da ESA. Esse programa Cosmic Vision é um programa científico da ESA para fomento de desenvolvimento de instrumentação científica por diversas áreas relacionadas à observação do espaço. A classe média é um satélite que está limitado até 600 milhões de euros para a fabricação desse satélite. Então, esse é o budget para a fabricação do Plato. Isso não inclui salários de pesquisadores, nada. O budget final acaba sendo muito maior, mas o envolvido só com a fabricação é isso. O Brasil está lá formalmente nesse projeto, com a bandeirinha dele e mais diversos outros países da comunidade europeia. A gente está participando de diferentes etapas do desenvolvimento do satélite, em particular software e equipamento de teste de segmento solo. A missão Plato, ela vai ser, assim como o Corot, ela vai ser dedicada à busca de exoplanetas e estudo de sismologia estelar, só que ela é um Corot muito mais maduro, muito mais bem construído, concebido e construído, e de modo que a gente tem um objetivo principal, que é a detecção de planetas do tipo terrestre orbitando estrelas do tipo solar. Então a gente quer detectar de fato irmãos da Terra. A gente quer planetas que estejam a 1 unidade astronômica de distância da sua estrela, que é o nosso caso, e estrelas do tipo solar, porque a estabilidade da estrela, uma estrela do tipo solar, em termos de radiação, é que permitiu que a gente tenha aqui na nosso planeta atmosfera, que a gente possa ter água em estado líquido, diferentes condições que são necessárias para a existência de vida no planeta. Então, esses planetas aqui que vão ser os grandes candidatos à existência de vida e que vão ser depois observados pela missão subsequente Ariel para observação por espectroscopia da atmosfera, para detectar lá qual é a composição da atmosfera do planeta. De novo, a gente precisa de uma fotometria de alta precisão, particularmente porque a gente quer detectar planetas muito pequenos, do tamanho da Terra, e longos períodos de observação. Nesse caso aqui, a missão está habilitada até 3 anos de observação ininterrupta de um único conjunto de ALS. Isso pode ser 2 ou 3, aí depende da
da decisão final do consórcio da missão. 2, ainda dá para detectar planetas como a Terra. 3, mas aí você tem mais campos para ver durante o tempo de vida útil da missão. 3, você fica mais limitado no tempo de vida útil em relação ao número de campos que podem ser observados. Mas aí é uma decisão científica. O Plato, como ele é uma grande missão, ele vai observar uma quantidade muito grande de estrelas ao mesmo tempo, aproximadamente 270 mil estrelas. Então, ao final da missão, a gente vai ter mais de 1 milhão de curvas de luz no banco de dados para análise. Quer dizer, a estatística aqui vai ser gigantesca em relação a qualquer outra missão que tenha sido lançada. O lançamento está previsto para final de 2026 e ele vai ser colocado numa órbita L2 Lagrange, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, onde está lá o James Webb atualmente. Aqui tem um artigo que detalha a missão, apresenta o instrumento, tudo, se a gente tiver interesse. Bom, em linhas gerais, o instrumento é composto por 24 telescópios, que nós chamamos de normais, que são telescópios científicos, são esses grupos aqui de 6, esses 6 aqui, e esses outros 6, e esses 2 de cima aqui são as câmeras que nós chamamos de rápidas, só por causa da cadência um pouco mais rápida, que é 2,5 segundos para aquisição de cada imagem. Aqui nas câmeras normais a gente tem 25 segundos para aquisição de cada imagem. Essas câmeras de cima são dedicadas ao controle de atitude do satélite, porque não tem nada no mercado que possa atender às nossas necessidades de controle de atitude em termos de sensor de posição angular. Então a gente faz os sensores de posição e manda para a plataforma para ela fechar a malha de controle de atitude. Aqui estão os sensores comerciais convencionais, que são para uma etapa precedente à etapa em que entram esses sensores aqui, que exigem uma estabilidade já da plataforma extremamente elevada. Tipicamente, o telescópio tem esse formato aqui, é uma câmera dióptrica com uma pupila de 12 centímetros, um campo de 28 por 28 graus, é bem grande o campo, fazendo um campo de visada aqui de mais ou menos 1.100 graus quadrados. Abaixo de cada um desses telescópios tem um conjunto de detectores, são 4 detectores tipo CCD. A montagem do conjunto de detectores depende do tipo de câmera, se ela é rápida ou normal, e aí a região de sensibilidade, de magnitude de estrelas observadas, também depende dessa montagem, consequência dessa cadência de aquisição aqui de 2,5 ou 25 segundos. E esse conjunto de telescópios, ele funciona como um grande telescópio. Ao invés da gente ter lá um único telescópio com um espelho enorme, com uma ótica gigantesca, que seria um empecilho para o lançamento, no momento do lançamento do satélite, em que a gente teria uma vibração muito elevada e a quebra desses sistemas ópticos, optou-se por fazer esse conjunto de telescópios, com uma abordagem multitelescópios, que no final das contas funciona como se fosse um grande telescópio. E, em particular, nessa região central aqui, onde tem o overlapping dos 24 telescópios, é aqui que a gente vai detectar as terras. E depois, ao redor aqui, o número de telescópios vai caindo e a gente vai tendo estrelas com observações da fotometria das curvas de luz com uma precisão inferior, mas que servem para detecção de planetas maiores e para gerar estatística a respeito de sismologia estelar e de planetas. Bom, qual é a minha parte nesse problema aí? Eu estou envolvido de novo com o problema de jitter e, em particular, com problemas de deriva de longa duração relacionados à parte térmica do satélite e a um fenômeno astrofísico mesmo, que está, por conta do fato da gente ficar observando durante 2, 3 anos o mesmo conjunto de estrelas, há um deslocamento dessas estrelas em relação às outras, que a gente chama de aberração cinemática, e isso provoca problemas na observação, na medida de fotometria dessas estrelas. O que a gente gostaria é que, tipicamente, a gente programasse uma máscara fotométrica lá, que é um conjunto de zeros e uns lá no detector
da câmera e que a estrela estivesse no centro dessa máscara. Mas como o satélite se mexe, em particular por conta dessas derivas de longa duração aí, que acontecem na escala de meses, a gente tem a queda da fotometria porque a estrela começa a sair da máscara. Aqui eu apresentei um efeito aqui de uma entrada e uma saída rápida na máscara por conta de alguma perturbação, e o que a gente vê aqui é uma queda repentina da fotometria, e essa queda repentina não é devida à estrela em si, ela é devida a um problema instrumental. Então a gente tem que corrigir isso, e aí o objetivo da minha participação na missão é resolver esse problema. Então, para isso, a gente tem várias etapas de desenvolvimento, e uma delas envolve Simulink. O Simulink é usado para fazer um simulador do controle de atitude do satélite no modo de observação científica. Então, é o modo de maior precisão, onde a gente tem os equipamentos lá mais delicados operando no satélite, e aí a gente simula esse sistema para que a gente possa reconstruir o que aconteceu em simulação, né? Prever, reconstruir o que aconteceu com o satélite para usar essa informação no desenvolvimento de uma correção de segmento solo. Então, esse simulador dá apoio ao nosso desenvolvimento. Bom, passando agora para uma outra missão, a missão PixSat. Esses desenvolvimentos vão seguir até 2024, até 2025, 2026, e depois a gente tiver o lançamento, aí tem uma parte longa no comissionamento, onde a gente vai ver se as coisas funcionaram direitinho. Então tem muito desenvolvimento que vai ser feito. Depois tem a missão PixSat. Essa missão é uma missão bem pequena já, também feita pelo Observatório de Paris. É um desenvolvimento mais relacionado com o domínio de tecnologia de nanosatélites. Esse satélite foi concebido para observar um único sistema, o Beta Pictoris. Esse sistema é um sistema que tem uma estrela com 2 planetas conhecidos, mais um disco de poeira. É um sistema que ainda está em formação, então está bem na fase inicial da evolução do sistema planetário, por isso é interessante para a área de planetologia. Ele foi lançado em 2018 e numa órbita baixa, síncrona ao Sol, e a gente participou dessa missão no pós-lançamento, no desenvolvimento de um modelo dinâmico e um simulador de controle de atitude para essa missão. As ferramentas aqui, à época, ainda não tinham sido desenvolvidas, é o início dos desenvolvimentos com o CubeSat lá pelo lado do observatório, então ainda tem muito desenvolvimento de ferramenta de software para apoio a essas missões. Então, eu resolvi participar disso, ajudando nesse desenvolvimento de ferramentas de software. E aí, como tem os dados de voo dessa missão, a gente fez a validação do simulador utilizando dados de voo. Então, aqui está um exemplo de resultado dessas simulações, dessas validações. Aqui eu só estou validando a parte da dinâmica do satélite com as perturbações que envolvem arrasto atmosférico, pressão de radiação solar, gradiente de gravidade e de polo magnético. Em asterisco aqui, a gente tem os dados de voo da missão, de velocidade angular, e aqui tem um pontilhado aqui por trás desses dados, que é o nosso simulador. A gente dá as condições iniciais de velocidade angular e manda o simulador simular pela determinada janela aqui de interesse, no nosso caso aqui 300 segundos. Então, aí o simulador produziu um resultado que é consistente com os dados de voo, e aqui estão as componentes de cada um dos efeitos de perturbação. A gente sabe que a gente tem um simulador que é consistente com o ambiente espacial, o que permite fazer desenvolvimento de malhas de controle para nanosats e pequenos satélites em geral, em órbita baixa. Aqui tem um artigo relacionado a esse desenvolvimento, para quem tiver interesse. Bom, e aí, por aí eu termino o meu histórico. Isso aqui foi também desenvolvido com o MATLAB, é a mesma ideia daqui usar Simulink, só não apresentei. Aqui termina, então, essa parte histórica de desenvolvimento de missões que eu fiz relacionadas com fotometria estelar e com controle de altitude. E agora, entrando um pouco em exemplos
de missão, usando o MATLAB Simulink. Então, eu vou falar da missão Castor, que é uma missão que eu tenho participado lá do Observatório de Paris, que está sendo desenvolvida pelo Observatório de Paris com a Agência Espacial Francesa. É um satélite que deve ser lançado em 2027, 2028 mais ou menos. É um nanosat, deve ter lá pelos seus 20, 25 quilos. Nessa missão, essa missão tem o objetivo de fazer a detecção a medição de magnetosferas estelares. Ela é uma prova de conceito. A ideia dessa missão não é, em si, produzir resultados científicos de alta relevância, é simplesmente mostrar que o método de detecção no ultravioleta que eles estão desenvolvendo é consistente e factível, para que depois seja utilizado em outras grandes missões. Em particular, a estratégia de controle que a gente vai desenvolver aqui pode ser uma habilitadora para a missão da NASA chamada Habitable Worlds Observatory, que ainda está em concepção e que tem umas tecnologias críticas, e uma delas pode ser resolvida com as soluções que a gente quer testar aqui nesse satélite. Bom, a participação nossa está sendo financiada pelo CNPq com o desenvolvimento do simulador de controle de atitude. Então, esse simulador aqui é bem mais completo que o simulador que foi desenvolvido para o PixSat, e ele deve ser usado para as diferentes fases da missão, da concepção até a exploração de dados de voo. E particularmente, ela servirá, e a gente vai participar da prova de conceito da carga útil como sensor de orientação para o controle de atitude. Essa é uma carga útil bem diferente do Plato, do Kourou, que era no visível, essa aqui é no ultravioleta, e aí a gente tem que redesenvolver o sensor de orientação em ultravioleta para essa missão. Bom, eu tenho falado aí de sistema de controle de atitude, só para dar as bases aqui. O sistema de controle de atitude ele ele atua, né, de forma a manter controlada a orientação do satélite em relação ao referencial. Ele tem essa carinha aqui. A gente tem a dinâmica do satélite em si, com as perturbações ambientais internas, ambientais internas do satélite, e a gente tem lá dentro do satélite atuadores que vão nos permitir que a gente movimente esse satélite, rode ele para os diferentes ângulos, graus de liberdade dele. A gente tem sensores para medir como é que esse satélite está rodando, tanto velocidade como posição angular. E aí a gente tem lá um computador de bordo que vai cuidar da determinação da posição, da orientação do satélite, a velocidade angular dele, e do controle dos atuadores para que ele seja orientado da forma correta, no caso nosso, que ele fique observando estrelas de interesse durante o tempo necessário. O ADCS, fisicamente, é algo desse tipo aqui. Isso aqui foi o ADCS utilizado no PixSat. Ele é um conjunto de atuadores, sensores, eletrônica, diferentes subsistemas, né, necessários à implementação dessa malha de controle aqui. Então, nosso objetivo é simular esse sistema, não esse exatamente, né, mas o sistema que vai no Castor, que é completamente diferente desse aqui, é um sistema de alto desempenho, com budget muito maior do que o que foi utilizado no PixSat. Então, para fazer isso, a gente tem um sistema de simulação baseado em MATLAB Simulink. A gente tem uma ferramenta, bom, o centro do sistema é o simulador dinâmico, que está aqui, que é feito em Simulink. Esse simulador dinâmico precisa de uma ferramenta de configuração. Como ele tem centenas de parâmetros, não dá para ficar entrando em bloquinho e configurando o bloquinho e depois fazer a simulação e perder o histórico do que aconteceu. Então a gente tem uma ferramenta de configuração que se comunica com um arquivo HDF5, que é o arquivo de configuração do simulador. Essa ferramenta de configuração tanto lê o arquivo HDF5, mas eu tenho uma simulação já pré-definida, ele lê e apresenta, como também permite a gravação de novos parâmetros no arquivo de configuração. Aí esse arquivo de configuração é quem é lido pelo simulador. A gente lança o simulador, o simulador vai lá, coleta os dados de configuração, prepara a simulação, roda,
e gera um arquivo HDF5 de saída, que contém todas as curvas dinâmicas do simulador. Né? Então, a gente tem centenas de curvas também que saem desse simulador. Para fazer a observação, a análise e a visualização desses dados, a gente tem essa ferramenta de visualização, que também foi desenvolvida em App Designer, que tem uma função não só de visualizar esse grande conjunto de saídas, mas uma outra função que é bem nobre, que eu considero a principal dessa ferramenta, que é a mais interessante, que é a capacidade dela de ler dados de voo. Então, a gente faz isso atualmente com dados do Pixart, de ler dados em formato fixo ou HDF5, mostra esses resultados na ferramenta de visualização e, ao mesmo tempo, permite ao usuário selecionar regiões de interesse que vão automaticamente configurar o arquivo de configuração HDF5 do simulador e rodar a simulação para a gente visualizar aquela região em específico daquele dado de interesse. Isso permite, por exemplo, que eu estou lá numa transição de modo de controle, eu quero ver o que aconteceu do ponto de vista do simulador em relação aos dados de voo que eu tenho, que são sempre esparsos, com muitas falhas, muito pouca informação. Aí isso permite automaticamente que a ferramenta lance o simulador e forneça os dados simulados daquela região para que a gente compare o que aconteceu entre os dados de voo e os dados de simulação. Então, para mostrar pouquinho dessas ferramentas, primeiro eu tenho a ferramenta de configuração, que é essa daqui. Vou mudar aqui para o MATLAB. Bom, não dá para ficar entrando em detalhes a respeito, mas isso aqui tem dos testes que a gente faz ainda com o Pixart. A gente tem todas as abas aqui relacionadas a cada um dos subsistemas do controle, então a parte dinâmica do satélite, atuadores, sensores, perturbações, estimador de estados, os modos de controle. A parte de resposta dinâmica, para a gente ter uma visualização rápida dos resultados antes de fato, ir para a parte de exploração dos dados, a parte orbital e parâmetros de simulação gerais da ferramenta. Então, aqui em particular, eu estou no modo de tumbling, que é o modo de perda de controle de velocidade angular do satélite, é o primeiro modo que é acionado na hora que ele é lançado, após ser lançado. E ele é um modo que usa magnetotorqueadores e sensores magnéticos no controle. Então, eu quero detalhar isso no simulador para fazer minhas simulações com as escolhas que eu fiz lá de magnetotorqueadores e de sensor magnético. Então, eu posso ir, por exemplo, nas abinhas dele e fazer as configurações. A parte de perturbações aqui, eu posso... Outra que eu abro aqui. Eu tenho todas essas perturbações simuladas, então eu posso ir numa perturbação qualquer, por exemplo, relacionada à altitude ou de polo magnético, aí eu tenho os parâmetros de configuração da perturbação, tenho acesso à literatura nossa específica aqui do simulador para essa parte. Então, a gente mastiga as coisas para que o usuário possa rapidamente fazer a configuração do simulador. Nos modos de controle de atitude, aí eu vou lá no modo de tumbling, eu vou detalhar, por exemplo, aqui o modo BDOT, que é o controlador em si que faz o detumbling. Aí eu tenho parâmetros relacionados ao filtro usado para derivar o campo magnético, ao controle em si, e aí eu posso configurar essas coisas que vão direto para o simulador. Bom, e aí uma vez que eu estou satisfeito com os meus parâmetros, eu salvo e rodo a simulação, ele vai chamar um Simulink, vai rodar simulação dinâmica e produzir os resultados que eu vou depois analisar na minha ferramenta lá, que eu falei, de visualização. Cadê o... Que eu deixei aqui só um plot dessa ferramenta, só para falta de tempo aqui, não dá para mostrar tudo. Mas essa ferramenta vai fazer aquilo que eu acho particularmente interessante, que é... aqui são os dados de voo do Pixart, né, de posição de velocidade angular, num dos eixos, eixo X, e aqui são os dados simulados. Então, a ferramenta compara. Como os dados são esparsos,
período de amostragem muito ruim dos dados de voo, a gente não vê a dinâmica de fato que ocorreu lá, mas o que ocorreu pelo simulador a gente vê claramente, né, variação da velocidade. Bom, em paralelo a esse desenvolvimento, a gente também vai depois, mais para frente, fazer a integração desse simulador com uma placa de ADCS nossa, para fazer um testes hardware in the loop, para que a gente avance também no domínio tecnológico. Então, a gente tem desenvolvido aqui no laboratório uma placa microcontrolada que vai se comunicar com esses diferentes sensores e atuadores que estão relacionados aqui, para que a gente tenha um sistema que a gente possa usar para teste e futuramente para voo, eventualmente, exigindo aí um nível de recursos muito maior do que o que atualmente tem nesse processo aqui da CNPq. O segundo exemplo, então, agora é o sensor estelar. Bom, aqui atrás eu não detalhei, mas tem aqui, ó, Star Tracker aqui, é o sensor estelar. Esse aqui é o sensor de posição angular de maior precisão da plataforma. Essencialmente ele que permite missões como Plato, como Corot, como Kepler. Os dois sensores são centrais, né, numa missão, é o giroscópio e o sensor estelar. O giroscópio é meio carne de vaca, já com os sensores de prateleira, você já consegue a precisão necessária, mesmo para casos extremos como é o Plato. No caso do sensor estelar, não. As coisas acabam, quando você vai para missões de alto desempenho, você tem que fabricar seu próprio sensor estelar. Por isso que tem aqui também um link aqui para o sensor da carga útil, como é o caso do Castor lá, que a gente vai precisar fazer as vezes do sensor estelar com a carga útil. Bom, o sensor estelar é o que é? Né? É um dispositivo optoeletrônico que mede a posição das estrelas, derivando posição absoluta e variações das posições angulares do engenho ao qual ele está no qual ele está montado. Então, como exemplo aqui, eu uso o Corot. Então, no Corot aqui a gente tinha dois sensores estelares de prateleira, que são o SED26, que são da francesa Sodern. Esses são sensores de precisão, boa precisão até, acho que são 7 segundos de arco RMS, a precisão nos eixos transversais à linha divisada. E aqui, só que isso é insuficiente para o nosso caso, a gente precisava de 0,1 segundos de arco nessa missão. Então, para fazer as vezes de sensor estelar, a própria missão, os dados, as imagens da própria missão eram utilizadas. Né? Então, isso aqui é uma imagem de voo do Corot. E aqui eu uso uma imagem de voo, eu pego uma estrelinha qualquer, eu estou usando dados aqui que são de uma outra missão, aqui é mais fácil ver com esses dados de uma outra missão aqui. Mas são dados reais aqui de uma estrela observada, então a gente vê o fluxo de elétrons na estrela, a estrela aumentando e diminuindo aqui, depois ele vai mudando de posição, a gente percebe um pouco, percebe uma variação aqui no fundo, né, o fundo vai aumentando, isso aí é luz parasita que está entrando no instrumento. Aí depois a estrela dá umas mexidas rápidas aí, então deu uma mexida rápida. Então esse tipo de informação aqui de posição, de centroide da estrela é que é fundamental para a gente. É essa informação que a gente usa para montar o histórico qual a linha divisada que deu origem a essa variação que a gente está vendo aqui. Então, o que a gente usa é a posição de diversas estrelas no campo divisado, aqui do detector, equivalente do local dessas imagens aqui, e através do conhecimento da geometria do sensor, pela distância focal em particular, mais a distorção óptica do instrumento, a gente consegue reproduzir qual que era o padrão de estrelas que foi gerado no espaço, ou na esfera celeste, para que a gente observasse aquelas posições que a gente está observando de fato no detector. Aí esse padrão aqui que a gente projetou na esfera celeste, a gente compara com o catálogo embarcado e consegue dizer qual que é exatamente a orientação do satélite, porque ele está
para estar vendo exatamente esse padrão de estrelas que ele está vendo. Aí depois essa informação a gente faz calculada ao longo do tempo, né, através de diferenças, e com isso a gente consegue a evolução da linha divisada nos eixos PTRO do satélite, e aí, dependendo do caso de órbita baixa, tem influência de vários problemas, em particular a anomalia do Atlântico Sul, que é pesada na hora de determinar a rolagem do satélite. Bom, então, o sensor estelar ele é uma câmera fotométrica que reproduz, né, calcula a linha divisada do satélite a partir de posições das estrelas observadas no detector. Os subsistemas que ele possui são bem característicos e conhecidos. Ele tem um baffle, que é um sistema de filtragem de luz parasita, para não deixar que luz vindas de estrelas que não são as estrelas que ele está observando no campo entrem e cheguem no detector. Ele bate nessas ranhuras aí, nesses anéis, e volta, a luz volta. Ao passo que a luz que estiver no centro do telescópio vai passar diretamente, não vai bater nos anéis, então não vai ser refletido e vai entrar lá no detector. Então, depois desse baffle tem o telescópio em si, que são o conjunto de lentes, que depois vai levar para o detector, focalizar a luz no cima do detector, que está lá no bloco focal, onde contém a montagem dos detectores. No caso, sensor estelar, tipicamente um detector. Aí depois tem uma eletrônica de proximidade que lê as informações desse pilota e lê as informações desse detector, e por fim uma eletrônica de processamento que vai pegar essas imagens e fazer fazer janelamento, cálculo do centroide da estrela, cálculo da fotometria, etc. Um monte de parâmetros lá que, dependendo da tecnologia de detector, né, vão ser levantados. Antes de eu ir para esse slide aqui, então eu vou só apresentar uma última ferramenta para o desenvolvimento desse sensor estelar, ferramenta que a gente fez aqui no laboratório. Um dos problemas desse sensor estelar é o catálogo embarcado. Então, essa ferramenta se presta a calcular o catálogo embarcado, que é a parte fundamental da operação do sensor estelar. Então, o que a gente faz aqui nessa ferramenta é simular o caminho do fóton desde a estrela que está sendo observada até a memória onde a imagem foi arquivada, a imagem digital foi arquivada. Então, a gente começa definindo as características gerais do sensor antes de passar para a parte astrofísica. Então, primeiro eu defino que tipo de tecnologia de sensor, os grandes parâmetros desse sensor, a eficiência quântica dele, que é a resposta dele aos diferentes comprimentos de onda em termos de energia que ele é capaz de converter. Né? Tem vários parâmetros relacionados ao detector aqui, que são efeitos instrumentais que atrapalham a medida a imagem coletada, isso aí configurado aqui. Aí tem a parte ótica, onde a gente define qual que é a linha divisada do campo divisado do satélite, do sensor, e em particular a PSF, que é a função de espalhamento de ponto. Aqui é uma PSF de teste gaussiana, mas a gente pode entrar um arquivo de uma PSF calculada por algum software óptico, tipo Zimax, coisa assim. E aí a gente usa essa informação para fazer a simulação do instrumento. Aí tem aqui a resposta da parte ótica, né, coeficiente de transição ótica em função do comprimento de onda, que é também um parâmetro de entrada de simulação, que caracteriza a parte ótica do sistema. Depois a gente vai para a parte astrofísica da história, aí, que é o catálogo de estrelas. Catálogo de estrelas, a gente atualmente usa o Gaia como aquele satélite lá da Agência Espacial Europeia como referência. E aí a gente pode filtrar aqui o quanto de estrelas que a gente quer, que eu coloquei até magnitude 7, aí tem 21 mil estrelas que a gente pode usar para fazer aqui as simulações. Aqui está o mapa de densidade de estrelas em função
da coordenada do mapa. Aqui a gente vê uma densidade maior, que é justamente no plano galáctico, onde a gente tem uma concentração maior de estrelas, então a gente vê que o número de estrelas aqui fica uma região vermelha bem quente por causa disso. Então, o instrumento é mais eficiente nessa região, possivelmente, porque ele tem uma quantidade muito maior de estrelas para observar, ao passo que aqui com estrelas particularmente intensas, né, de baixa magnitude. E aqui a gente tem uma região de baixa densidade de estrelas, então um instrumento, o sensor estelar, vai ter mais dificuldade nessas regiões azuis aqui. Então, vou deixar como 5 aqui, só para voltar ao que estava. Então, aqui com menos estrelas, então já fica mais esparso, a gente tem menos precisão aqui. Aí, bom, decidido aí qual vai ser a sensibilidade do sensor em relação à magnitude limite, a gente tem o cálculo do número de fótons associados a todas essas estrelas que foram filtradas aqui, então só para elas a gente calcula o número de fótons que a gente recebe efetivamente aqui vindas do espaço, né, dessas estrelas. Aí depois tem o cálculo do fundo de céu, que é a parte de luz que vem junto, que não tem jeito, luz zodiacal e outras aí. Isso produz uma imagem completa. Essa imagem completa aqui, a gente, por enquanto, é só dessa regiãozinha aqui, que em vermelho aqui. Cadê? Essa imagem completa, que é analógica, depois a gente faz a parte de digitalização e chega nos clusters aqui, que é a parte onde a imagem já está digital, a gente já detecta os clusters, que são os conjuntos de estrelas, se tiver estrelas contíguas aqui, eles são detectados, e calcula quais são as posições dessas estrelas. Então a gente transformou um catálogo lá, que era ponto no infinito, numa imagem do que a gente espera ver do sensor estelar. E aí com isso a gente cria uma simulação de toda a esfera celeste para achar quais são as posições dos baricentros de cada estrela do ponto de vista do sensor estelar, não do que o catálogo propõe. E é isso que a gente depois salva e usa depois na próxima etapa de desenvolvimento do catálogo, até ele virar um catálogo de fato. A ideia é que a gente quer chegar o mais próximo do que de fato o sensor vê no espaço, porque aí com isso, na hora de fazer a comparação entre a imagem obtida em voo e o catálogo, a gente está comparando banana com banana e não coisas completamente distintas que vão ter barras de erros enormes lá, que vai prejudicar severamente a qualidade da medida do sensor estelar. Bom, essa ferramenta aqui produziu também um resultado muito interessante, que é o que eu deixo aqui, em particular desse lado direito aqui, que é a precisão teórica que a gente espera de um sensor estelar com os parâmetros que a gente colocou na simulação. Como a gente faz lá uma simulação que é relativamente próxima do que de fato vai ser o sensor estelar, com algumas aproximações que são necessárias, porque a ferramenta, a gente não consegue simular tudo, nem faria sentido. Então, isso aqui já é uma boa aproximação do que de fato pode ser a precisão do sensor estelar nos diferentes graus de liberdade dele, nos diferentes ângulos dele, que ele mede. A gente reconhece aqui o padrão do plano galáctico, onde tem a maior precisão, que é o que a gente esperava, mas está relacionado não só com o número de estrelas que tem aqui, mas com a amplitude, a magnitude das estrelas. A região de menor precisão é a região, de fato, do zênite em relação à nossa os pontos de observação aqui do plano galáctico. E, por último, a rolagem é sempre muito pior, mas isso é uma questão relacionada com a matemática aqui envolvida para a gente reconstruir a linha divisada. Tem um artigo que tem processo de publicação, que eu deixo aqui a referência, em breve vai estar publicado na revista PASP, que descreve esse simulador em linhas gerais, fala com um pouco mais de detalhe tudo que eu apresentei aqui nas abas. Bom, por fim, eu queria deixar um agradecimento aqui
esses resultados, eles não vieram só do trabalho de uma ou duas pessoas, foram muitas pessoas que contribuíram para para essas ferramentas ao longo dos anos de desenvolvimento aqui no laboratório. Eu não fiz uma lista extensiva por falta de tempo, então apareceram alguns nomes aí, mas são muitos nomes que estão envolvidos, que fizeram ou que fazem parte dos desenvolvimentos. Eu agradeço todas essas pessoas e só vou citar dois nomes em particular que estão no topo da cadeia, que são o professor Eduardo Janot Pacheco, que do IAG, que foi o responsável pela minha ida ao projeto Corot lá na França e que vem se encabeçando as participações brasileiras nesses projetos desde 2002. Ele é o meu chefe da nossa participação no Plato. Peça fundamental para esse desenvolvimento espacial aqui na USP. E o professor Fuad Kassab Júnior, que é o chefe do laboratório aqui, que deu um apoio, desde o início, deu um apoio político e técnico fundamental para que o desenvolvimento pudesse ser feito, para que a gente conseguisse ter acesso aos locais, os equipamentos para fazer isso aqui virar realidade. Então é isso. Muito obrigado a todos. E agora eu passo a palavra aí para o Leandro, abro para perguntas. Obrigado. Legal, professor, legal. Muito interessante, professor, né? Tudo que foi mostrado nessa parte de missões e simuladores, né? Falamos um pouquinho do App Designer, que eu vejo, né, em conversas com alguns usuários que eles desconhecem, né, essa ferramenta que é muito importante, principalmente para deixar, vamos dizer assim, tudo mais interativo, né? Não preciso trabalhar com códigos, né? Eu vou clicando, eu vou ticando nos meus comandos visuais, né? Naqueles botões visuais para gerar resultados, então facilita bastante nossa vida aí de programação, né? De analisar dados. Muito interessante, professor. Agradeço aqui, né? Mais uma vez a participação. E aí eu deixo espaço agora para vocês. Quem tem perguntas para o professor Fábio, aproveitem, né? Para ele transmitir aqui toda essa bagagem de conhecimento para nós aqui. Então, aproveitem, tá o chat aqui aberto, a parte de perguntas. Professor, o Felipe falou referente aos slides, né? Se pode disponibilizar. Acho que depois ele vai talvez consultar também, né? Se o professor Oh, disponibilizar, a gente coloca junto como subir o vídeo, tá? Esse material pode, também. tá? Legal, Pode ficar lá disponível, sim. perfeito, perfeito. Então, pessoal, fica aqui aberto, né, esse tempo aí para as perguntas, né? O Simulink também o professor Fábio utilizou aqui, ele mostrou até o diagrama lá do Simulink, né? Muito utilizado nessa parte de simulação, de modelagem, tá? Então, são ferramentas muito interessantes para vocês aplicarem em seus projetos, seja eles a pesquisa, né? Seja eles também para a indústria. Tá o e-mail aqui do professor Fábio na tela, tá? Então, quem quiser aqui também passar perguntas para eles, anote o e-mail. Ô, Leandro, o Felipe Teixeira levantou a mão aí, eu não sei se pode. Abre o microfone, como é que funciona? Legal. Felipe, se você quiser comentar algo aqui, tá? Vamos ver se ele manda alguma coisa aqui. Pessoal, professor Fábio, Leandro, quero agradecer muito a apresentação de vocês, tá? Foi muito enriquecedor aqui proporcionar esse momento de conhecimento para a gente aqui da OpenCat, mas para agradecer mesmo, tá? A todos os participantes, né? O Leandro já falou um pouquinho, terão aí o certificado de participação em breve nos e-mails de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, a gente pede a gentileza que vocês entrem em contato com a gente da OpenCard ou com o e-mail que está na tela aí, que é do professor Fábio, tá? Que ele pode estar respondendo a gente, tá bom? E é isso, tá? Obrigado por mais uma apresentação, obrigado pela presença de todos e até a próxima, pessoal. Legal, Brunão, legal. Então, gente, não havendo perguntas. Ah, o Felipe aqui, só um excelente aqui. Desculpe, gente. Só uma perguntinha aqui. O Felipe, o professor, ele pergunta o seguinte, ó. Como o ambiente simulado, né, de Léo desenvolvido se compara com simuladores da indústria como o AGI-STK, que até integra com o MATLAB? Essa foi a pergunta do nosso amigo Felipe Teixeira.
Ele está aqui no Tá, chat, tá? tá. Bom, a resposta eu terei em breve. Recentemente eu adquiri licença do ANSYS STK, e aí a gente agora vai começar a trabalhar com ele, entender o que, que tem lá para usar, na medida do possível, para acelerar os nossos desenvolvimentos. O que a gente fez aqui foi o que tipicamente a gente faz nas missões das quais eu participo. A gente quer um código aberto, que a gente domine, então a gente faz o desenvolvimento de cabo a rabo dos algoritmos para simular esses efeitos, e aí a gente entende em detalhes quais são os pontos fortes e os pontos fracos do algoritmo. Então, é uma escolha estratégica fazer esse desenvolvimento do jeito que a gente faz, mas ela é um caminho que leva mais tempo porque a gente não aproveita ferramentas prontas. Mas no caso do STK, a gente quer usar algumas ferramentas que já existem lá para acelerar o nosso desenvolvimento, porque dentre todas essas coisas que a gente desenvolve algumas a gente não precisa desenvolver de fato, porque não vão ter relevância significativa para o nosso núcleo lá de resultados. E aí a gente pode aproveitar o que já existe pronto. Mas, por enquanto, eu não sei dizer exatamente qual é o overlapping entre o que a gente faz, o que eles têm, e o que a gente faz de melhor, o que eles não fazem, ou faz de pior. Mas, seguramente, o fato da gente ter tudo aberto, a gente conhecer tudo, é uma vantagem que a gente precisa e da qual a gente não pode abrir mão. Legal, professor. Professor, mais uma perguntinha do Ramires, nosso colega aqui, Ramires. Ele cumprimenta a todos, boa tarde. Ele pergunta o seguinte: de que forma as informações adquiridas em simulação afetam o projeto? Elas são centrais. Na fase, vou falar do Plato, né, vou dar um exemplo. A gente, na correção de jitter, a parte especificamente de alta frequência, deixa eu voltar lá no slide. Peraí, deixa eu assim mesmo, vai mais rápido. Tá aqui. Bom, no jitter aqui, que é essa parte, em particular, essa parte de variação de alta frequência da linha divisória do satélite, que provoca variações rápidas aqui da estrela, a gente tem dificuldade para fazer a correção desse efeito, porque como ele é um efeito de alta frequência, a gente precisa de uma cadência de amostragem dos dados de posição de cada estrela muito alta. Porque na hora que ele dá essa sacudida aqui, ele dá essa sacudida para as 270 mil estrelas. E a gente não tem medida de posição em voo das 270 mil estrelas. A gente tem de algumas só e usa isso para reconstruir as posições das 270 mil. E a cadência de reconstrução dessas 270 mil é limitada pela precisão, é limitada pela telemetria que a gente tem. E a telemetria é baixa frequência, é 1 Hz só. Essas coisas acontecem muito mais rapidamente que 1 Hz. Então a gente usa um modelo de solo dinâmico para melhorar a estimativa e conseguir reconstruir o melhor que a gente pode essas pequenas variações. E rápidas. Só que isso não é desejável. O melhor mesmo é se não tivessem essas variações pequenas. E o que provoca essas variações pequenas no satélite? São os momentos de dessaturação das rodas de reação. São pequenos tranquinhos que são dados. Como a gente está em órbita de Lagrange, o que a gente tem lá para dar tranquinho no satélite são as tubeiras, os thrusters, que são colocados para controle de órbita. E eles soltam uns pequenos jatinhos, são um controle 0-1 on-off, né? Então, esse provoca uma sacudidinha no satélite, diminui a velocidade da roda de reação, mas provoca também essa sacudida. Então, fazendo as simulações, a gente percebeu que esse negócio ia ser difícil de corrigir. E aí
em diferentes apresentações feitas lá na reuniões com a Agência Espacial Europeia, com o consórcio científico da missão. Eu apresentei os problemas relacionados a essa correção e a solução que a Thales, que é responsável pelo controle de atitude, encontrou foi limitar os momentos de saturação das rodas a períodos bem conhecidos e longos. Se eu não me engano, a cada 3 semanas. Eu acho que são a cada 3 semanas, eu não lembro exatamente. Então, isso faz com que a gente saiba exatamente quando vai acontecer e em pequenos instantes, em pequenas janelas bem definidas. E aí, se eu não conseguir corrigir, tudo bem, a gente tira o dado daquela região ali só e mais nada. E no resto não tem esse efeito, o resto do tempo. E aí o ciclo útil de dados científicos aumenta muito só mudando a estratégia, porque perderia muitas vezes dados ao longo das aquisições só por causa dessa estratégia de ficar. Se fosse a estratégia de dessaturar a roda toda hora, eu teria muita dificuldade e perderia dados de voo. E as simulações mostraram que eu não conseguiria resolver esse problema de forma fácil. E aí isso levou a uma mudança na estratégia de controle do satélite. Legal, professor. Joia. Excelente apresentação. Agradecemos aqui, tá, professor? Mais uma vez, muito importante a sua presença aqui, né? Passar todo esse conhecimento, sua experiência, né? Nesse campo do MATLAB, né? Missões espaciais. Deixa eu ver se está chegando mais alguma coisinha aqui, professor. Professor, o nosso amigo Felipe, ele pergunta o seguinte, né? Se tem alguma experiência, alguma tentativa de controle de atitude utilizando Reinforcement Learning? Pergunta interessante essa, hein? Ou saberia dizer se seria uma técnica interessante para aplicações em nanosatélites? Ele agradece pela apresentação também. Não sei dizer. Certamente com a quantidade de grupos envolvidos agora com estudos relacionados a nanosatélites, caso de CubeSats, o desenvolvimento tecnológico tem sido muito rápido e com muita gente envolvida, é possível que certamente alguém tenha olhado para essas coisas. O que eu posso falar, né? Tipicamente, o que a gente quer é o algoritmo mais simples possível para a parte de controle de atitude. Então, a gente procura, se for possível, pôr um PID lá, sintonizar o PID por simulação e ficar com ele, a gente vai fazer isso. Só se a missão exigir alguma coisa que seja mais complicada, que tenha restrições com as quais o PID não lide tão bem, que a gente precise de alguma sutileza de controle de atitude que exija alguma outra técnica. Aí eu vou olhar para outras técnicas. Senão eu vou ficar no mais simples possível. Porque é voo, né? Se a gente faz uma coisa complicada demais, em voo a gente vai pagar o preço. Legal, professor. Joia. Professor, então acho que é isso. O pessoal aqui está agradecendo bastante, elogiando a apresentação, né? Então, só reafirmar aqui com eles, essa apresentação, gente, né, assim como o material do professor Fábio, a gravação estará disponível no canal do OpenCAD no YouTube, né, para quem quiser rever, ou também compartilhar com seus colegas, né, que foi uma apresentação muito boa. Então, reforço aqui também, acho que cerca de 2 dias ela já estará disponível em nosso site, tá bom? Professor, então é isso, tá? Agradeço aqui mais uma vez sua presença, né? Todo esse conhecimento compartilhado e fica aqui também os convite aí para próximos trabalhos, hein, professor, para vir mostrar aqui para a gente também, tá bom? Obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo aí pelo tempo expendido em ouvir aqui minhas explicações a respeito desses diferentes projetos. Obrigado pelo espaço e espero que a gente consiga fazer uma nova rodada aí em breve. Legal, tá jóia, Com certeza, professor. professora. Muito Tá obrigado. jóia. Gente, então é isso, tá? Uma boa tarde para todos vocês e nos vemos nos próximos eventos. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.